Licença, doutor. Sei que o Pois senhor não? tá de saída, mas chegou esse paciente aqui na emergência. Pois não? O senhor é? Marcelo, Ele tá apresentando dor na caixa torácica, ó a ficha dele. A tarefa 1 é a que mais vai te intimidar, porque ela é o primeiro contato. Ela te deixa assim meio no susto. Então você tem um paciente que ele chegou com pouco contexto clínico e já te pergunta, complemente a história. Cuidado para você não querer sobreinterpretar um caso, que a gente sabe que o paciente que chega com dor torácica no PA, você tem que agir rápido, mas cuidado porque você tem, né, o seu direito como concursando de pensar. Então você fala assim, dá aquela respirada, aí você vai, gente, é complementar a história clínica. Duas coisas você tem que fazer aqui. Entender o contexto para você mirar a sua entrevista médica na direção certa. 2, fazer perguntas que ticam respostas, é só isso. Então, o nosso paciente é uma dor torácica num paciente que tem uma pressão diferencial entre os membros elevada. De um lado 190, do outro 150 de sistólica. Isso aponta para doenças cardiovasculares, a gente sabe disso. E o que a gente precisa perguntar? É sempre importante e a identificação do paciente, não tratar ele sem saber o nome, nem deixar de se apresentar. Então você vira e fala assim, claro, como é que o senhor chama? Ele vai te responder Marcelo. Aí você fala, beleza, prazer, meu nome é Frederico, vamos lá, o que você está sentindo? Você já ganhou um tique, não foi nem entrevista direcionada. E aí, como é toda dor, né? Dor é semiologicamente, a gente tem que caracterizar. Tenta entender rapidamente a cronologia, que horas começou, como é que tá, como é que ela se agravou, a parte semiológica da dor, onde ela está localizada, irradiação e etc. A parte de antecedentes você vai buscar, né? Se o paciente tinha antecedentes pessoais ou familiares cardiovasculares. Pergunta rapidamente, tem hipertensão? Tem alguma doença? Alguém já infartou na família? Você fuma? E aí você cumpriu. Então isso é uma anamnese. Qual é o cuidado? É você não perder aquele tempo todo que você não tem. Então você vai aqui no compromisso de eu tenho 10 tiques, eu quero ganhar 7. Fala um pouco, se direciona, obtém as respostas e parte para a próxima tarefa. Bom, seu Marcelo, poderia me dar mais algumas informações sobre a dor que o senhor está sentindo? doutor, é uma dor muito forte no peito, nas costas e no braço. E começou de repente. O senhor já sentiu alguma coisa parecida antes? Não. Ok. O senhor apresenta algum quadro de doença? Pressão alta. Algum histórico de doença na região do coração, na família do senhor? Não sei. Só tá doendo muito, doutor. Não, tudo bem. É que eu preciso saber, senhor Marcelo. O senhor fuma, bebe, usa alguma droga? Fumo 2 maços por dia. E como que tá a alimentação? O senhor realiza exercício? Eu como normal, eu não faço exercício. Doutor, me ajuda, por favor, é muita pergunta. Não, tudo bem. Eu tenho aqui a sua pressão, a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória. Eu vou precisar fazer alguns exames físicos rápidos, tudo bem? A tarefa 2 ela é uma continuação da tarefa 1. Você percebe que quem era o papel do examinador, que é o concursando, né? Ele vai executando parte daquelas perguntas e eu quero que você aí tenha aquele sentimento de poxa, dava para melhorar aqui, eu perguntaria isso a mais, eu faria isso diferente. Por quê? Esse sentimento significa que você está desenvolvendo visão crítica em cima daquilo. Porque quando chegar a sua vez, que ótimo, você vai fazer um pouquinho melhor. Esse é o objetivo. Então você percebe que é sempre cadenciado. E você já vai ter respondido a tarefa 1 quando você recebe esse card para a tarefa 2. A tarefa 2 diz, após a análise do caso, você acha necessária a solicitação de algum exame diagnóstico para confirmação? E se sim, qual seria esse exame confirmatório? Bom, a hipótese, eu sei que no fundo você já está criando a sua hipótese, eu também já criei a minha, mas a pergunta não é qual é a hipótese, é sim qual exame. Então esse perfil de paciente que tem dor torácica com uma pressão diferencial entre membros importante, fatores de risco cardiovasculares e tabagista, você vai investigar com isso é fato, né? É uma tomografia computadorizada de tórax, com contraste, ou
O melhor, na verdade, é escrever angiotomografia. No checklist, um ou outro fechava, gabaritava a questão. Doutor, angiotomografia do tórax. Obrigado. Fala, doutor. O que eu tenho? Na prova prática, isso vai acontecer muito. Na tarefa 2, você indicou um exame. Eu quero fazer uma angiotomografia. Pá, toma. Isso vai acontecer e cuidado para você não se intimidar. E cuidado para você não se podar e falar assim, então eu vou falar um exame que eu sei lidar, fazer uma radiografia de tórax. Não pede correta tomografia. Sabe por quê? Vai te dar o resultado e você não precisa dele para responder a questão. Mas aqui, o que você está vendo? Ainda assim, a título de curiosidade. Você está vendo uma tomografia de tórax dentro da aorta, nos dois lados aqui, você vê um filete cruzando ela não contrastado, traduzindo para a gente que existe uma dissecção aórtica. E mais importante, está presente na aorta abdominal, na aorta torácica descendente e na aorta torácica ascendente. Tudo bem, isso era conteúdo, mas como que a gente vai traduzir isso em prática? E aí você vai receber uma tarefa em cima dessa questão, dessa imagem. Qual seria, finalmente, né? Qual seria a principal hipótese diagnóstica para o caso? Uma coisa muito importante em pedagogia de ensino é o primeiro instinto. Lembra lá atrás, era um senhor de meia idade, que tinha dor torácica, pressão diferencial entre membros e era tabagista. A principal hipótese é a mesma desde lá. Então, quando você recebe essa tomografia, por mais que você não tenha entendido nada do caso, a sua resposta pode ser baseada na imagem ou naquela clínica inicial. E o seu checklist vai estar aqui. E aí perceba que era a hipótese, não é hora de escrever muito, viu? Você pega a caneta e escreve uma resposta curta e direta. Dissecção de aorta, dissecção aórtica, ponto. Bom, Sr. Marcelo, a gente vai precisar entrar em contato com a sua família. A gente precisa de um acompanhante para o senhor. Por quê, doutor? Bom, tem uma lesão na sua principal artéria, a aorta. A dissecção. A gente considera isso como um rasgo. Tá doendo demais, doutor. Por favor, só quero que pare a dor. Essa tarefa 4, né, qual seria a melhor conduta, ela pode chegar para você de várias formas. Você pode receber um card dessa pergunta. Você pode receber um paciente que te pergunta, que faz um acompanhante, mas algo deflagra o espaço para mencionar a conduta. E aí, habitualmente, vai ter alguma parte escrita, você vai ter uma folha de respostas para você responder na hora isso. Então, você está diante de um paciente com um aneurisma de aorta, uma dissecção aórtica, e aí você vai fazer o quê? Só que perceba a ênfase nesse momento. É o primeiro atendimento, hein? E aí, o checklist do examinador vai ter algo deste tom, que é a parte de conduta, né? Suporte da parte ventilatória, controle da dor, o controle da frequência cardíaca. Você pode citar medicamentos aqui, ou então o examinador vai ter que entender isso. Eu acho muito importante, além de você falar assim, poxa, controle da frequência cardíaca com, aí você escolhe o medicamento. Controle da pressão arterial com, porque a sua resposta fica sólida. Da mesma forma, poderia estar assim, analgesia é pouco, analgesia com morfina. Aí você fica uma resposta muito sólida. É mais fácil para o examinador ticar o seu checklist dessa forma, com um belo de um Vzinho correto. Pode deixar, Sr. Marcelo. A gente vai aplicar uma morfina no senhor para aliviar essa dor, tá bom? Vamos fazer um suporte ventilatório e controlar a sua frequência cardíaca e pressão. A última tarefa, às vezes o contexto clínico é difícil ela sair para você, porque o paciente não pergunta. Às vezes ele não vai perguntar qual é a classificação, mas ele pergunta qual é a gravidade. Então, se a prova te trouxer algo assim, o paciente, é muito grave, é uma janela para você falar classificação. Ou às vezes vai vir um cartão com a pergunta qual é a classificação. E também vai ter a janela do tratamento definitivo do beleza, o agora já foi, como é que é o depois, o próximo passo. O checklist para essa tarefa 5 trouxe o seguinte: a classificação era de fato um Stanford A.
E aqui era fácil você lembrar, porque a aorta ascendente é um Stanford A. E o tratamento, tudo bem, cirurgia de urgência. O checklist foi meio tranquilo. Para melhorar, e às vezes se a banca tiver mais exigente, você pode falar que é uma cirurgia cardíaca de urgência. Abordagem cirúrgica de urgência pela cirurgia cardiovascular. Você pode dar essa intenção de tipo de especialidade. Reparo cirúrgico para um cirurgião cardíaco, mas dá esse tom da especialidade, porque apenas cirurgia de urgência pode, às vezes, estar num checklist como um meio certo ou não ser um ticada suficiente. Quanto à gravidade, lembra, a classificação é uma janela, né, para você caracterizar a gravidade. Então, às vezes, se for um ator, fala assim, olha, qual é a gravidade? É grave? Se ele fala assim, é grave. É um Stanford A. O Stanford A que pega a aorta ascendente. E por isso eu vou precisar chamar aqui um cirurgião cardíaco para, de urgência, corrigir esse quadro. E, ó, respondeu todos os tiques do checklist. A lesão é grave, Marcelo. Classificamos como Stanford A. A gente pode entrar em contato com alguém da sua família enquanto a gente vai preparando para a cirurgia? O que vocês vão fazer? A gente vai fazer uma cirurgia de emergência, mas não se preocupa não que a nossa equipe é preparada, tá? Vamos pro centro cirúrgico. Pode me procurar aqui na emergência, mas eu peço que complete todos os exames, tá bom? Doutor, me desculpa, mas tem um senhor aqui que chegou cuspindo sangue. Desculpa, eu vou ter que atender essa emergência. Você pode trazer ele aqui pra mim, por favor? Aqui. Você recebeu a tarefa 1 de alguma maneira. Você pode ter recebido um cartão ou basicamente apresentaram um caso a você e estão esperando uma reação sua. Sempre que a gente recebe um paciente com uma queixa, a gente vai realizar a anamnese. Cuidado para você não querer brigar com essa prova especificamente com esse caso. Por quê? É padrão você estar num atendimento ambulatorial, porque a infraestrutura de uma prova prática te direciona para um meio ambulatorial. Você pode falar o que for, que esse paciente merecia uma sala vermelha. Você está lá, não importa. Você vai lidar com aquele cenário. É só isso. E aí você vai lidar com um paciente que a queixa foi ele está cuspindo sangue. Foi isso que falou para você, né? Então aí você vai fazer a anamnese. É muito importante você cumprir passos básicos nessa entrevista médica. Aí você vai, às vezes não vai estar no checklist, né? Se apresentar, mas cara, você gasta 5 segundos e fala: bom dia, prazer, meu nome é... Aí você fala o seu nome, como é que o senhor chama? Tá, o que o senhor está sentindo? Aí você vai caracterizar, você vai ver como que é importante você cumprir etapas básicas semiológicas da entrevista. Então você tem que te perguntar, nesse checklist a gente tinha aqui a parte de uso de medicamentos de anticoagulantes, afinal de contas era um cara que estava sangrando, né? Você ia entender quando entrevistasse o paciente que é mais ser um caso de exteriorização oral de um sangramento digestivo do que cuspindo no sentido de tossir sangue. Você entende como é que é 2 caminhos distintos? Um de tossir sangue é um caminho da hemoptise. O outro de vomitar e exteriorizar pela boca o sangue é o caminho da hemorragia digestiva alta. Então você precisa se sintonizar na questão. Até aí não tem problema nenhum, você tira de letra. É só perguntar, como se fosse um paciente real. Como é que foi? O acompanhante às vezes te fala, ele vomitou, aí você começa a amarrar o quadro. É importante conhecer doenças prévias, sobretudo hepatopatias prévias, uso de álcool que anda de mão dada com hepatopatia, caracterizar a doença, é o primeiro episódio, quando que começou a sangrar, começou hoje, começou ontem, aí como é que foi, sangrou e parou, sangrou, continuou sangrando, pergunta do hábito intestinal, porque tem doença digestiva associada, quer saber emagrecimento, tem muito mais coisa para perguntar. Uma coisa que você tem que se tranquilizar é que você nunca vai saber o que o examinador pensou quando ele elaborou esse checklist. É impossível você perguntar tudo. Então é muito mais o espírito de você entender por onde passa os tics, porque o objetivo não é você acertar tudo, é você acertar muitos. Agora eu sei que você olhando, você fala assim, como que eu vou lembrar desses todos? Você não vai saber desses todos, você não tem bola de cristal. Mas agora olha com outros olhos.
Bem natural acertar muitos desses, né? É bem inerente ao ato de entrevistar um paciente que teve um quadro de esterilização oral de sangramento. A senhora poderia me informar se ele sofreu algum trauma ou possui alguma doença prévia, renal, hepática? Meu marido tem hepatite C, doutor. Ele é cirrótico e ele foi diagnosticado com um coração grande. Ele faz uso de algum medicamento ou anticoagulante? Sim, ele usa captopril e ele usa esse aqui também. Ah, o propranolol. Isso. Ele bebe ou fuma? Ele parou de beber. E já sangrou assim alguma outra vez? Não, doutor. Começou faz um dia esse vômito jorrando sangue e parece que a barriga dele também aumentou. Mas tem se alimentado normalmente? Tá difícil de engolir. Doutor, ele tá comendo muito mal, diminuiu bem a comida e tem muita sonolência. Ele tá dormindo muito. Tá, eu vou realizar alguns exames nele para avaliar melhor o caso. Obrigada, doutor. A tarefa 2, ela pode vir no conjunto, né? Da entrevista, exame físico, ela pode ser formal, igual aqui a gente está sendo, ou ela pode ser só mais uma etapa dentro do checklist enquanto você está solto na questão. Mas é exame físico, que a entrevista examina. E aí você vai examinar o paciente, o que você tem para examinar? De verdade, aqui não pode ter mistério. Se você botar um paciente numa maca para examinar, o que você vai examinar nele? Básico. Você vai pegar sinais gerais, estado geral e sinais vitais, exame do aparelho cardiovascular, o exame abdominal do paciente, a parte respiratória, provavelmente você examinaria junto da cardiovascular. Importante, queixas digestivas motivam toque retal. Aí esse é aquele que a gente costuma esquecer porque fica intimidado. Gente, é prova. Ele fala assim, eu quero fazer um toque retal. O examinador vai te falar assim, considere feito. Pronto, você ganhou o tique, entendeu? Você não vai ter que tocar o ator, pelo amor de Deus, né? O exame neurológico do paciente. Poxa, você vai lembrar de fazer todos? Não, mas é difícil você ganhar um monte de pontos aqui? Nem um pouco. Parte de estado geral, você observa o paciente, você verbaliza isso. Eu estou inspecionando o paciente, vendo o estado geral dele. O que eu encontro? Aí, às vezes, o examinador fica quieto, às vezes ele te entrega uma folha que diz bom estado geral, regular estado geral. Você fala assim, qual é a PA? Você vai fazer, então, eu vou medir a PA. Mede a PA, põe a mão no pulso do paciente. O examinador pode deixar medir, se ele quiser que seja uma medida real, ou ele te traz o resultado foi esse. O cardiovascular, a mesma coisa, você vai ausculta o paciente. O que eu estou escutando quando eu ausculto? Verbaliza o que você está fazendo. Estou examinando agora o abdômen, encontro alguma dor? Essa é a hora que você depende de feedback. Então, você vai falando. E vai falando como se você fosse alguém pensando alto. Estou aqui examinando agora o toque retal, o que eu encontro? Qual da parte neurológica, como é que eu encontro meu paciente? Orientado ou confuso? Se você caminhar dessa forma, boa parte dos tiques desse checklist você vai obter. E é essa a sua missão. Então, doutor, como é que tá meu marido? Ele está hipotenso, com pressão arterial de 9/5, a frequência cardíaca elevada, mas com saturação de oxigênio boa. Da parte pulmonar e cardíaca não tem nenhuma alteração. Já no exame abdominal mostrou que o abdômen está mais distendido, com o fígado aumentado. No exame do toque retal tem a presença de sangue com aspecto de borra de café. E agora, doutor? A tarefa 3 vai ser aqui uma cadência da 2. Porque você na 2 estava lá perguntando do exame físico, etc. E você foi tendo esses resultados. E cuidado para você não se assustar. Porque às vezes você perguntou, parte geral, você recebeu essa resposta. Estava desorientado, torporoso, a PA era essa, você já começa a se assustar. Mas calma, você tem o restante, cumpre a 2. Vai fazendo a parte cardiovascular, abdominal, respiratória, toque retal, completa o seu exame físico. Você vai encontrar um paciente que está desorientado, hipotenso, taquicárdico, com parte cardiovascular sem grandes alterações na ausculta. O exame abdominal é globoso, tem uma hepatomegalia e tem sinais de ascite. E o toque retal mencionava melena residual. E aí vem a pergunta da tarefa 3 que te diz, após a análise do caso, você deseja solicitar algum exame complementar? Cuidado!
aqui é muito aberto. Então você pode se perder ou você pode brilhar. Então percebe que essa pergunta aqui não é para você responder sim ou não, você deseja sim. É claro que você quer saber qual exame complementar você quer solicitar. E aí você não sabe se já está na hora ou não de pedir endoscopia, que você está num raciocínio de HDA. Eu sei que você está nesse raciocínio. Então coloca algo desse tom, olha. Endoscopia depois de estabilizar o paciente. Você não vai perder ponto se não for a hora da endoscopia, mas se couber a endoscopia você vai ganhar. E você não vai cometer o erro de não estabilizar. Agora, você quer saber a sua repercussão do sangramento. Então, você quer o hemograma, o coagulograma, você quer ver a hemoglobina, plaquetas, coagulograma do paciente com RNI. Você quer ver a parte hepatobiliar, não é um paciente potencialmente hepatopata? Poxa, é muito importante. A parte renal aqui fica de bônus, né? Todo paciente tem um choque hipovolêmico, tem uma chance aí de prejudicar a função renal de forma pré-renal. Então, uma ureia, creatinina cabe. Um porém aqui é que o checklist admite função hepática. A sua resposta tem que estar pormenorizado. TGO, TGP, FA, gama-GT, bilirrubina, etc. Entendeu? Mesma coisa, função renal. A sua resposta é ureia, creatinina, eletrólito, sódio e potássio. Você é pormenorizado, enquanto o checklist é algo simplista. Então use disso a seu favor, coloca bastante que você vai acabar ganhando algum dos tiques aqui, quem dirá todos. Doutor, licença, aqui estão os exames do paciente. Obrigado. Doutor, como tá meus exames? Para essa tarefa 4, eu gosto de falar que essa pergunta ela pode vir de diversas formas para você. Às vezes é ser meio forçado, um paciente muito angustiado te perguntando, um ator, né? Mas o que eu tenho? Mas o que eu tenho? Às vezes é seu acompanhante, às vezes o examinador te entrega um cartão perguntando a tarefa 4. Mas se você está num lugar que você percebe a janela de falar a hipótese diagnóstica, você deve falar a hipótese diagnóstica. E aqui é interessante que o seu checklist mencionava o seguinte, olha, esse paciente ele tinha uma hemorragia digestiva alta por úlcera gástrica, porque você recebe ali uma informação de que na endoscopia foi encontrada uma úlcera no estômago e o paciente tinha um Forrest classificado com sangramento ativo, então era um A ou um B. E aí você fala, poxa, mas era um cenário de um hepatopata. Eu queria falar que era HDA por varizes. Você queria, mas não cabe a você brigar. Então você vai falar para o examinador que ele fez uma citação meio antididática? Não. Você tem um diagnóstico, você fala ele. Mas olha só, tem um diagnóstico curioso que era um bônus. O seu paciente não estava algo confuso? É uma hipótese que ele esteja com encefalopatia hepática. Todo paciente descompensa de alguma forma, então cabe você dizer. Você vê que eu estou fazendo até um pouco de nariz torto aqui, né? Eu não gosto desse checklist, mas era ele assim. Então eu não tenho que te dizer lá como é na prática da vida que a gente deveria abordar. Eu tenho que dizer como é que é a prática de a gente tentar responder. Então, quando te pede hipóteses diagnósticas, você vai trazer algumas delas para você. Se te pedir a principal, claro, você vai falar HDA por doença ulcerosa péptica. Agora, hipóteses em aberto, coloca uma encefalopatia hepática. Você pode ser mais amplo no seu checklist. Se você colocar algo a mais que não te compromete, você não vai perder ponto. Então você pode ser mais permissivo na sua resposta. O senhor está com hemorragia digestiva alta por conta de uma úlcera. Também está com encefalopatia hepática. Mas e agora, doutor? O que vamos fazer? A tarefa 5 não pode você querer brigar com quem montou esse cenário. Por quê? Você está entendendo que o paciente já fez endoscopia, já te deu resultado. Você fala que é uma HDA por úlcera péptica. Qual que seria a melhor conduta? Dá vontade de você falar assim, poxa, eu já fiz a questão, não tem mais nada para fazer. Mesmo que nesse momento aqui, eu gosto de falar que quando é nesse momento é imediato, né? Mas isso é muito válido para primeiros atendimentos. Se o examinador já quis te dar a endoscopia, ele quer os próximos passos,
Cuidado para você não se poupar e falar muito pouco. Falar assim, agora nesse momento é só dar omeprazol em casa? Não. Você pode aqui ser bem amplo, porque é difícil você errar ao colocar um pouco a mais. Então, vale a pena você envolver aquela abordagem meio padrão. Então, olha como é que o checklist era. Fred, eu não concordo. Eu já fiz, a questão dá sentido de entender que o primeiro atendimento já foi feito. É uma questão dura, né? Então, como eu tentaria responder? Eu vou falar assim, olha, após já feito, guardou? Olha como é que o pulo do gato é simples. Então, após já feito, monitorização, oxigenoterapia, estabilização do quadro, o paciente ficará em jejum com sonda nasogástrica aberta, eu discordo da passagem de sondas, então eu não teria respondido isso, talvez eu perdesse esse ponto aqui. Após feita reanimação volêmica com soro fisiológico, você está entendendo que eu estou ganhando ponto sem me comprometer? Eu falo assim, após já feito isso e aquilo, após já colhido os exames laboratoriais, faria endoscopia digestiva alta e terapêutica. Aqui está escrito escleroterapia ou ligadura, isso é confuso. É bem passível de recurso um dado como esse, que aponta para varicosa, mas o seu resultado é uma doença péptica. E aí você vai e responde o que você realmente quer dizer, que fala, manter o paciente internado sob uso de inibidor de bomba de prótons e dose dobrada. E aí você cumpre o checklist e se ressalva. Tá entendendo? Você dá um jeito de mencionar tudo que você achava que tinha que ter sido feito e não tinha tido oportunidade de dizer até agora. E aí você realmente diz. Nós vamos te monitorizar, pegar 2 acessos venosos e realizar a internação hospitalar do senhor. Para estabilização hemodinâmica, vamos fazer uma reposição volêmica, realizar um exame que chama endoscopia digestiva alta, que é o exame para fazermos o diagnóstico do que está acontecendo com o senhor e, ao mesmo tempo, realiza o tratamento para cessar o sangramento. Além disso, também vamos coletar alguns exames de sangue para irmos avaliando a evolução do senhor. Bom dia. Por favor, faça o atendimento primário da paciente executando o procedimento que julgar necessário. Tá. E oximetria? Por favor, faça o atendimento primário. Tá. Calma, fica tranquila. Tomou uma patada, acontece, é normal, uma resposta mais grossa. O que o avaliador quer dizer é que essa informação que você perguntou é irrelevante, que não ajuda em nada à condução do caso. Fica tranquila, recapitula o que você tem aqui. Uma paciente politraumatizada, do sexo feminino, que já está entubada na cena por rebaixamento do nível de consciência. O que eu tenho é que ela está hipotensa e taquicárdica. A minha tarefa é fazer o atendimento primário desse paciente, executando o procedimento necessário. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o ABCDE do ATLS, que me diz que eu tenho que, sempre que identificar um problema, realizar a solução desse problema, tratar esse problema. Bom, o nosso checklist vai começar com a paramentação. Isso aqui é o básico. Vai começar sempre com a paramentação. Mesmo que você não tenha que fazer, você tem que verbalizar, perguntar. Já estou paramentado? Quero me paramentar. Perguntou isso, ele vai dar o check sem muitas vezes ter que se paramentar de fato. Aí vem o ABCDE, que a gente sempre vai começar pela letra A, começando pelas vias aéreas. Aborde o seu paciente pela cabeça. Nesse caso, não há nada a fazer nessa etapa. O paciente já está entubado com a via aérea garantida. Mas você não pode esquecer de verbalizar, de dizer que você quer fazer isso. Depois, a gente vai ter que pedir para monitorizar esse paciente, independente de que momento seja, entre o A, o B ou o C, mas o fato é, em algum momento, você vai ter que solicitar a monitorização desse paciente.
Depois, a gente vai ter que expor o paciente. Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção que, a depender da prova e do grau de simulação que ela utiliza, você vai ter que interagir mais ou menos com esse manequim, com esse boneco, com esse atriz ou ator que está aí. Nesse caso, era necessário que a gente expusesse o paciente, tirasse todo o lençol sobre ele para a gente ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai ter uma maquiagem auxiliando. Então, ao você examinar o pescoço, o tórax, pode ter alguma maquiagem que vai dar a informação necessária para os achados, o que aquilo representa. Fica atento a essas coisas. Expõe o pescoço e o tórax, está feito o nosso check. Depois, a gente vai partir para o B. Aqui, uma vez que a gente já expôs todo o tórax, a gente vai encontrar alguns achados. Então, a gente vai ter a nossa inspeção, vai realizar também a palpação e pergunte ao seu examinador. Se você não viu, se você tem dúvida, pergunte. Não tenha medo de tomar outra patada. Pode chegar lá e perguntar assim, o que eu palpo, o que eu vejo, o que eu ausculto. Sempre lembrando de fazer sempre bilateralmente. Por último, fiz a inspeção, palpação ou ausculta, não esquece da percussão. Tá. Eu queria me paramentar com luva, EPI, touca, óculos. Considere-se paramentada. Tá. Vou começar com a ABCDE e avaliar as vias aéreas. Considere que a paciente já está entubada. Tá entubada, via aérea pérvia. Então, vou monitorizar. Considere a paciente monitorizada. Tá. Então, agora eu vou expor o pescoço e o tórax. A traqueia tá desviada para a esquerda. A ausculta pulmonar tem alguma coisa? A ausculta está abolida à direita. E a percussão torácica? A percussão está hipertimpânica à direita. Para, pessoal. Você achou um pneumotórax hipertensivo à direita. A gente sabe isso. A traqueia é desviada para a esquerda, a ausculta está abolida à direita, a percussão está hipertimpânica. O diagnóstico está feito e, segundo o ATLS, uma vez que a gente identificou, a gente vai ter que tratar. Era isso que a nossa tarefa queria da gente. Se você não fizer isso, corre o risco de perder a questão, de perder a tarefa. Então, identificou o pneumotórax hipertensivo, verbaliza. Olha, tem um pneumotórax hipertensivo à direita. Mesmo que não esteja no comando da questão, quanto mais você falar, quanto mais você expor o seu pensamento, melhor para você, que não perde ponto no checklist. Uma vez que a gente fez o nosso diagnóstico, a gente vai para o tratamento de imediato. Qual é o tratamento do pneumotórax hipertensivo? A descompressão de alívio, a descompressão imediata, que agora, segundo a última versão do ATLS, pode ser feita tanto no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, ou no quinto espaço intercostal, na linha axilar direita. Então, indica o procedimento, ganha mais um check. Realiza o procedimento segundo a técnica correta, ganha mais um check. Isso foi feito, agora a gente vai seguir o nosso ABCDE. Ainda falta avaliar o C, o D e o E. A gente avalia o C avaliando o abdômen desse paciente, palpando o abdômen, palpando a pelve, perguntando sobre o status hemodinâmico, como está o tempo de enchimento capilar, sobre perfusão do paciente, pulsos estão presentes ou ausentes, mais um check. No D, a gente quer objetivamente Glasgow e pupilas. Faz o nosso exame, o paciente estava entubada e sedada, sem nenhum problema. Por fim, não esquece do E. Não esquece de avaliar o paciente como um todo, avalia, expõe o paciente e depois cobre, prevenindo o paciente de hipotermia. Se não cobrir o paciente, muitas vezes vai perder ponto mais uma vez. É um quadro de pneumotórax hipertensivo à direita. Tem que fazer uma descompressão torácica de alívio imediatamente, que pode ser feito tanto na linha hemiclavicular no segundo espaço intercostal, quanto na linha axilar média no quinto espaço intercostal. Então, por favor, escreva o procedimento definitivo e solicite o material necessário. Tá. Segunda tarefa, simples e objetiva. Ele quer que você escreva o procedimento definitivo necessário e solicite os materiais que vai querer. Bom, o procedimento a gente sabe qual é, não há nenhuma dúvida. Há um pneumotórax hipertensivo que foi drenado com a descompressão de emergência. O que a gente vai fazer agora é uma drenagem torácica em selo d'água ou drenagem torácica fechada, como você quiser. Ele vai te entregar o papel, você vai escrever isso aí. Agora, a gente vai pedir os materiais necessários para isso. O que a gente quer? Bem, a gente quer uma seringa, a gente quer uma agulha e um anestésico para fazer a anestesia local. A gente vai querer também um bisturi
ou uma lâmina para fazer a incisão. A gente vai querer uma Kelly e um porta-agulha, ou escreva apenas kit de sutura, são os materiais necessários para a gente executar o procedimento. A gente vai precisar, com certeza, de um tubo de toracostomia ou um tubo de drenagem torácica. E a gente vai precisar também de um selo d'água para realizar a drenagem em selo d'água. O procedimento é uma drenagem em selo d'água. Eu vou precisar de uma seringa, de uma agulha, de anestésico, do bisturi, do kit de sutura, um tubo de toracostomia e o selo d'água. Certo. Então, considerando que você já está paramentada, realize o procedimento. Terceira e última tarefa. O avaliador solicita que você realize o procedimento. Você já está paramentado. A gente vai apenas executar. Aqui eu chamo a atenção que, a depender da prova que você está fazendo, a gente vai ter simulações de maior ou menor fidelidade. Algumas, quando ele fala em realizar o procedimento, você de fato vai ter que fazer esse procedimento em um boneco ou em um modelo experimental. Em outros, como nessa cena aqui, quando ele fala que você apenas realize o procedimento, ele quer que você verbalize o passo a passo. Seja para um ou para outro, é fundamental que você tenha o conhecimento da técnica muito bem estabelecido, que você tenha todo o passo a passo. Vamos lá para o nosso checklist, que ele vai começar com a asepsia e antisepsia do local, sendo o nosso primeiro passo. Depois, a gente vai ter que colocar os campos cirúrgicos, os campos estéreis. Mais uma vez, seja de fato colocação ou apenas a verbalização que você quer colocar os campos. Depois, a gente vai ter que fazer a localização anatômica. A gente vai ter que pensar onde a gente vai fazer esse procedimento. Isso aqui é da técnica. Tem que saber a técnica que a gente faz a drenagem torácica no 5º espaço intercostal. A gente faz sempre na borda superior da costela inferior, cavalgando a costela, na região da linha axilar anterior à linha axilar média. Já localizamos, agora a gente vai anestesiar esse local, fazer aquele botão anestésico, utilizando o material que a gente solicitou na tarefa anterior. Agora, a gente vai fazer a incisão. Essa incisão ela vai acontecer em cima da costela de baixo, porque a gente vai fazer a dissecção, a divulsão das fibras, cavalgando a costela, sempre na margem superior da costela inferior. A gente faz a divulsão de todas as fibras até chegar na pleura. A gente fura a pleura e entra na cavidade. Agora, a gente vai ter que alargar esse espaço com a introdução do dedo. A gente coloca o dedo até entrar na cavidade pleural. Isso é uma etapa fundamental para a gente ter certeza de que você está no local certo. Então, você coloca o dedo até sentir o pulmão lá dentro. Sentiu, confirmou que está dentro da cavidade torácica. Aí, a gente vai passar para a introdução do dreno. Esse dreno ele vai ter que ser introduzido sempre no sentido posterior e cranial. Você vai introduzir o dreno até o final, certificando de que todas as fenestrações, todos os orifícios estão dentro da cavidade torácica. Mais um check para a gente. Agora que o seu procedimento já está quase terminando, não esquece de fixar esse dreno. Essa fixação, tenho certeza que não vai ser cobrado o preciosismo de fazer uma bailarina, de fazer um ponto perfeito. Eu apenas quero saber se você lembrou dessa etapa e se você sabe como fazer isso. Então, fala, eu quero fixar o dreno, vou dar um ponto aqui. Ou então, faz esse ponto simples e ganha mais um check. Por fim, a gente vai ter que preencher o reservatório de água. A gente vai ter que fazer esse selo d'água. Preenche o reservatório de água e faz a conexão do dreno com o tubo do selo d'água. Assim, a gente terminou o nosso procedimento. Está tudo feito, mas não esquece, por último, de solicitar o raio-x. É mandatório para a gente avaliar complicações e ter certeza do posicionamento do nosso tubo. Tá. Eu vou começar fazendo a asepsia e a antisepsia. Vou fazer a localização anatômica no 5º espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a média. Vou anestesiar e vou fazer a incisão com o bisturi na borda superior da costela inferior. E nessa incisão vou divulsionar
e explorar a cavidade pleural com o meu dedo até achar o pulmão. Aí eu vou pegar o dreno. E vou inserir o dreno no sentido posterior e cranial. Encher o selo de água antes de conectar no dreno. E vou pedir um raio-x. Certo. Considere o procedimento realizado. Tá, então agora eu vou dar seguimento pro ABCDE. Eu vou palpar a pelve para ver se tem alguma instabilidade. E o tempo de enchimento capilar. É menor que 2 segundos. E os pulsos periféricos. Estão presentes sem nenhuma alteração. Tá, então agora eu vou avaliar o Glasgow. Como que tá a abertura ocular? Não tem nenhuma abertura ocular. E as pupilas? Estão isocóricas e fotorreagentes. Como ela tá entubada, então eu vou considerar sem resposta verbal. Certo. E a resposta motora? Não tem nenhuma resposta motora. Tá, então eu vou considerar o Glasgow dela como 3T e vou fazer a exposição do corpo para ver se tem alguma lesão de pele, ferida, principalmente na região do dorso. Certo. Considere realizado. Então finalizei o ABCDE e agora vou solicitar exame complementar se for necessário. Certo. Sua estação vai só até aqui. Tá finalizada. Obrigado. Obrigada.